Olá, amigo dos trilhos, tudo bem? Aqui é a Átila Almada e esse é o 10º vídeo da nossa playlist Memória Ferroviária. Convido você a assistir aos demais vídeos, nos quais eu conto histórias sobre a Ferrovia Paulista. Hoje é a primeira vez que eu vou publicar uma entrevista que eu fiz, uma entrevista muito interessante com um apaixonado, um louco por ferrovia como eu, só que com um louco muito jovem, Rafael Javaro, que tem 20 anos e que me concedeu essa entrevista em fevereiro desse ano de 2022, dentro de um carro de passageiros que está aguardando restauração em Sorocaba, na estação Paula Souza, nas mãos competentes do pessoal do movimento de preservação ferroviária da Estrada de Ferro Sorocabana. O Rafael fala nessa entrevista do seu percurso de paixão pelas ferrovias. Hoje você vai acompanhar comigo a primeira parte. Eu não vou falar muito não, porque o foco é a nossa interação. Vocês vão ver que são duas pessoas que têm praticamente trilhos, linhas ferroviárias correndo no sangue. Antes da entrevista, eu quero só recomendar a você que, por favor, inscreva-se aqui no canal, acompanhe a playlist Memória Ferroviária. Se você tiver dúvidas, quiser sugerir histórias, pautas, quiser dar o seu depoimento, que é muito importante, manda uma direct no Instagram, memoriaferroviaria.sp, por favor não se esqueça do ponto, e vai acompanhando aqui as novidades do canal e do projeto Conversa sobre Trilhos, que vai dar origem ao meu segundo livro sobre a memória ferroviária paulista, livro para o qual eu vou precisar da sua ajuda. Bom, sem mais delongas, fique agora com a primeira parte dessa divertida e interessantíssima entrevista com Rafael Javaro, gravada em Sorocaba em fevereiro deste ano de 2022. Oi pessoal, essa é a primeira entrevista aqui do nosso canal, canal Almada Consultoria, na parte de Histórias e Memórias. Quem está aqui do meu lado é o Rafael Javaro, membro do Movimento de Preservação Ferroviária da Estrada de Ferro Sorocabana. Ele nasceu no dia 26 de maio de 2002, o que significa que eu já era velho e ele estava nascendo. Mas, apesar de não ter conhecido os trens de passageiros rodando, já que eles pararam no final dos anos 90, ele tem uma história muito interessante de paixão familiar por ferrovia que acabou chegando nele, e é sobre isso que a gente vai conversar. Rafael, me conta um pouquinho dessa sua história de amor pela ferrovia, como ela começou. Cara, isso começou lá desde que eu me conheço por gente, eu gosto de trem, né? E começou porque assim, a gente morava lá em Avaré, na Rua Musa. A gente morava 2 quarteirões paralelo com a ferrovia. Tá. Então, desde que eu me conheço por gente, meu avô tinha maquete num quarto lá da casa, que já foi de tudo esse quarto, inclusive o quarto da maquete, que ficava uma vitrolinha lá que a gente ficava escutando disco, né, disco de vinil. Então eu sempre tive contato com tudo que é velho. Então fita cassete, essas coisas, eu era muito dessa. E meu avô tinha maquete e eu adorava aquilo. Eu ficava ali 24 horas por dia com meu avô. Né? Maquete Fratesc. Uma Fratesc, ovalzão de trilho, né? Meu avô tinha feito uma pera ferroviária, o virador ele fez de madeira, o virador. Era um negocinho bem bacana. Meu avô sempre foi muito criativo, as invenções dele e tal, né? Precisa catar fruta do pé. Ele ia lá, fazia um pegador super chique lá pra pegar com um tubo de PVC. E sempre esse convívio com meu avô, e de fim de semana ele sempre me levava na estação lá. Então eu peguei ali de 2000, que eu tenho lembrança, né, de 2004 pra cima. Nossa, o que eu vi de trem assim com o 20 da rede, toda descascada, passando por lá, com máquina da Novo Oeste junto. Os acidentes que aconteceram em Avaré, aconteceu em 2007, ali na altura da estação Ouro Branco, que tombou um trem carregado de açúcar e de combustíveis. A gente foi lá ver o acidente e tal. Então, esse convívio com a ferrovia foi graças ao meu avô, né, que tentou ser ferroviário, não conseguiu na época, continuou seguindo a carreira da família de chaveiro, né? E de ter os modelos eu acabei pegando gosto. O meu avô sempre teve, eu também fui o Ramo da Estrela, que ele comprou pro meu tio, só que quem brincava era ele. Quer dizer, foi um presente que, mas desculpa, é pra você, mas era pra forma. Mas eu vou brincar também. Como chama o avô? João Hermínio Javaro. João Hermínio. Tem 80 anos? Ele tá com 69. 69. 69. Desculpa, viu, seu João Hermínio? Sua idade por 11 anos. Sim. E assim, de tanto ir lá, e tem um detalhe. A gente morava num ponto meio alto em relação, e a linha lá em Avaré é toda elevada. Então buzinava um trem vindo lá de Rubião, sentido Ourinhos,
era obrigado a passar pela PN do Plimec. Tá. Então buzinava, a gente corria pegar a escada e subir no telhado da casa pra poder ver o trem passando. Super seguro. Super seguro. A criança de 7, 8 anos de idade Subindo no telhado pra ver o trem passar. Aí lá assistia, a composição sumia no horizonte, porque era tudo elevado, então ela só sumia a hora que chegava lá na estação. Tá. Aí depois seguia, ia embora. A gente tem que dizer pro pessoal, não façam isso em casa, não suba no telhado pra ver. Cuidado. Qualquer coisa já faz uma laje ali só pra isso específica, já né? faz uma construção preparada. Pois é. Mas essa sempre foi minha diversão por lá. E eu vi a decadência da estação de Avaré. Tá. A primeira lembrança que eu tenho da estação de lá era dela com as telhas, tudo certinho, tudo intacto. Foram passando os anos, sumiu telha, a caixa d'água começaram a furtar as coisas, né, e tal, as portas da estação, tudo começou a ser detonado. Eu lembro de chegar a ver aquelas placas de sala de senhoras, telégrafo, tudo no lugar. Aquilo lá foi tudo arrancado. Eu lembro muito de um anúncio da Crush, o refrigerante Crush. Nossa, que você não bebeu, mas eu não bebi, mas Crush e Gin ainda, viu? Eu vi muito, tinha vários anúncios deles grudados no bar da estação lá. Dizem que quem gosta de Fanta é porque nunca bebeu Crush. Exatamente. E assim, eu tinha muito convívio com um álbum de fotos do meu avô, um baita de um álbum enorme, grosso, pesado, cheio de fotos da FEPASA funcionando. E eu achava aquilo sensacional. E desde criança, vendo aquelas ouvintes descascadas da rede, pensando, pô, que legal, de onde que isso aí veio? E eu, muito curioso, meu avô sempre me ensinando alguma coisa, ele sempre foi o cara que me deu a base para entender do assunto. Então ele me explicava, não, porque isso aqui é assim, assim, assado, porque esse trem vinha de tal lugar. E eu lembro muito de que ele tinha uns outros álbuns que ele ganhava muita foto de amigo. E as fotos de um evento que a BPF fez lá em, acho que 97, em Ourinhos, que eles levaram a 760 pra rodar lá. Tá. Com alguns carrinhos, então fizeram um turístico na linha da rede por lá. E, eu achava aquelas fotos sensacionais. E tinha uma carta na última página que o amigo tinha mandado pra ele, contando já da situação da FEPASA. E, aquilo lá pra mim sempre foi muito curioso. Já falando da decadência da FEPASA. Contando que as máquinas saíam de lá e quebravam na próxima estação, enfim. E meu avô também tinha aqueles vídeos do Zago em fita cassete. Nossa, sim, com aquela... Gente, pra quem não sabe quem é o Zago é o Vanderlei Antônio Zago, que trabalhou na FEPASA, hoje ele é da BPF de Campinas. É um cara que tem um baita de um acervo ferroviário de fotos, de vídeos, e os vídeos dele já coloridos, que ele fazia com aquelas cameronas analógicas. E eu lembro muito dos caracteres em branco, né? Que tinha que ficar tudo do mesmo ou tamanho. Painéis, assim, que ele colocava com o letreiro. Aquilo lá é muito de memória de infância. Uma das maiores memórias de infância que eu tenho com essas fitas é da Estrada de Ferro Vale do Bom Jesus. Tá. Que desde criança eu falava, vô, eu quero muito conhecer essa ferrovia, isso aqui é muito legal, muito bacana. Passando dentro daquela baita reserva e tudo mais. A pena que ela acabou fechando, né? Mas a cena da 332 no virador acho que de Pedregulho, se não falha a memória, ou de Rifaína, nunca lembro qual das duas pontas que tinha o virador e qual que era do triângulo, mas ela girando ao som de Dancing Queen, aquilo lá é memória de infância pura, sabe? E é legal que assim, né, o avô falava, não, olha, eu vou ali, mas eu vou levar, porque o Rafael pediu, né? Então o Rafael era boa desculpa do avô pra ir ver trem. Eu me divertia junto. Eu lembro que em 2011 mesmo a gente saiu correndo atrás de trem, que buzinou, que assim, tinha um amigo em Cerqueira que ligava pra ele e falou, desceu um trem aqui, daqui 10 minutos ele tá em Avaré. Tá. A gente correu pra estação. E nessa vez veio um trem sucateiro da LL, na época era LL ainda, né? Veio uma ouvinte da FEPASA na frente, 3816, se não falha a memória. E uma da rede na Tesco, essa eu já não lembro o número. Mas veio. Puxando, rodando a 15 km por hora, que a linha já não estava legal. O trem sucateiro ainda já tem uma restrição a mais. E a gente seguiu esse trem até Juca Novaes, a estação mais pra frente de Avaré ali. Filmamos ele no corte. Pena que as fotos que eu tirei no meu celular na época, perdi porque o celular foi esse pro espaço. A foto de celular em 2011, a resolução era maravilhosa. Excelente. Mas as fotos que foram tiradas com a câmera do meu avô e com o celular dele estão salvas até hoje. Eu tenho tudo postadinho. E eu sempre me interessei muito que a Avaré tem duas estações, né? A estação antiga, do leito antigo, e a da variante nova. Eu sempre falei, pô, onde será que passava a linha antiga e tal? Meu avô me levou pra conhecer tudo, porque ele é da época, ele nasceu acho que em 54, se não me falha a memória. Eu sempre fico tentando lembrar quem que é mais antigo. A estação da variante nova e meu avô. Que um é de 51 e o outro é de 54, eu não lembro quem é quem.
Mas ele me levou para conhecer todo o leito da linha lá, a Ponte dos Ingleses em Avaré, que é uma ponte da ferrovia que está lá até hoje. Então, assim, tudo isso gerou um interesse muito grande. E eu só vim parar aqui no Sorocabana porque eu assisti no TV Tem, tinha acabado de voltar da aula, no jornal do meio-dia, passou uma matéria falando sobre a 58, a Maria do Carmo. E agora a gente vai segurar esse vídeo e na parte 2 ele conta a história aqui do movimento da Sorocabana. Até já!